Oi galera, tudo bem? Meu nome é Wallace Lisboa, eu sou produtor de conteúdo aqui no Chalé Olimpiano. E hoje eu vou estar fazendo a resenha do livro O Sol e a Estrela, uma aventura de Nico D'Angelo, que foi coescrita por Rick Riordan e Mark Oshiro. Na trama, o Nico D'Angelo, filho de Hades, junto com Wilson Lace, filho de Apolo, precisa ir até o Tártaro para resgatar o Titã Bob, que também já foi conhecido como Jápeto, que vem pedindo por sua ajuda em seus sonhos e com vozes na sua cabeça, de forma literal, para que ele seja resgatado. Nico então recebe uma profecia do oráculo que diz que ele deve descer até o Tártaro para poder resgatar Bob, porém, para voltar ele deve deixar algo lá de extrema importância para ele. E durante a trama, ele vai descobrir mais coisas sobre si mesmo, vai revelar mais coisas sobre seu passado para Will e também para nós leitores, ao passo que a sua relação com a namorada vai ser desenvolvida também. Esse é um livro de extrema importância do Riordan Verso, uma vez que ele também tem profecias, uma vez que ele conta com um personagem muito importante da história, né, que é o Nico. E, diferente do que muitos pensam, ele não é um conto, ele é realmente um livro completo do Riordan Verso. Sobre minhas opiniões sobre o livro, ele não é um dos assim mais destacados do universo criado por Rick Riordan, uma vez que eu conseguiria colocar pelo menos metade dos livros que Rick Riordan já lançou acima desse. Talvez o fato de que eu tenha lido ele em inglês possa ter influenciado na minha leitura, porque obviamente, né, o livro não é na minha língua nativa. Eu comprei ele em inglês porque eu comprei na pré-venda. E durante aquele período a Intrínseca ainda não tinha divulgado as datas que ia lançar o livro aqui no Brasil. Não tinha nem sequer citado um mês, alguma coisa assim. Então eu fiquei muito preocupado de que eles demorassem para poder lançar o livro aqui no país. Então eu comprei na pré-venda lá nos Estados Unidos mesmo. Acabou que a Intrínseca não demorou muito para lançar o livro. Acho que foi coisa de 2 a 3 semanas de diferença do original. E quando eu fui ver, eu já estava com o livro em inglês mesmo e foi isso aí. Eu acho que talvez a minha experiência, além do livro que não é da minha língua nativa, possa ter influenciado um pouco na minha opinião sobre o livro, né? Talvez as palavras não possam ter ressoado direito em mim, mas se teve alguma influência, isso eu acho que não foi muita. Porque os motivos pelos quais eu coloco alguns pontos negativos assim nesse livro eram coisas que se repetiam bastante durante ele. Eu vou falar aqui quais são as coisas que eu não gostei muito no livro e depois eu falo as coisas que eu gostei nele, porque obviamente, né, eu sinceramente acho que qualquer livro escrito por Rick Riordan não tem como ser extremamente ruim, não tem como ser apenas ruim, entendeu? Eu classifico ele como ok, regular, bom, tipo assim, deu pra passar de ano. Essa é a primeira vez que o tio Rick, ele coescreve um livro do Riordan Verso com outra pessoa. Ele é escrito por Rick Riordan e autor e não binário Mark Oshiro, que também é grande fã do Riordan Verso e inclusive se identifica bastante com o Nico. Eu sou totalmente assim, eu sou muito fã da ideia do Riordan Verso ter mais livros solo, como esse do Nico, né? Porém, ele é bem diferente das coisas que a gente está acostumado na escrita dos livros anteriores. Ele é bem diferente. A escrita dele é bem mais dramática do que os outros e é uma coisa muito perceptível de se ver. Tipo, ele é o primeiro livro que é coescrito dentro do Riordan Verso, é uma coisa que é perceptível demais pra gente que já tá calejado, né, com os livros, tá? Já que são mais de 21 livros que a gente tá lendo aqui no Riordan Verso, já esse é o 22º por aí, de um livro assim, principal, que não seja secundário, por exemplo. E é uma coisa bem perceptível, a mudança de escrita, a mudança da forma como algumas coisas são lidadas, as mudanças da narrativa, entendeu? Eu não esperava que tivesse essa mudança tão drástica assim. A escrita desse livro é muito dramática. É uma coisa que eu não gostei dele, é uma coisa a escrita dele é muito dramática. É uma coisa muito romântica, assim, mas não romântica quando eu digo no sentido de romance, amor, paixão, essas coisas. É mais naquele negócio muito sofredor, entendeu?
Sabe aqueles livros, assim, que a personagem principal, ou o personagem principal, ele sofre muito quando a pessoa que ele tá interessado faz qualquer coisa, né, não demonstra interesse nele, ou alguma coisa acontece e tal, e aí fica aquele exagero todo, aquele sentimentalismo todo. Então esse livro é basicamente isso. Qualquer ação que o Nico faz ou que o Will faz, eles ficam muito... É uma coisa que impacta muito neles. E aí qualquer ação que eles tomam já é uma página inteira narrando lá como estavam se sentindo. E até coisas externas mesmo. É bem bestas, assim, coisas que geralmente passaram despercebidas em outros livros. Teve um foco muito grande nesse, assim, muito poético, talvez eu diria, muito poético, muito sensível, muito emotivo. E era uma coisa que durante a leitura isso meio que me deixava um pouco, tipo, me enjoava um pouco, né? Tipo assim, já entendi, já entendi, porque eram coisas que se repetiam, também, de algumas coisas que se repetiam. E foram coisas que, assim, as coisas que são narradas nesse livro de forma tão emotiva já foram narradas em livros anteriores, escritos pelo Rick, e não tiveram toda essa carga emocional muito pesada, entendeu? Muito exagerada neles. Por exemplo, o Nico ele já teve certo protagonismo no livro O Sangue do Olimpo, da saga Heróis do Olimpo, e foram coisas que ele estava lidando também, com o fato dele não se pertencer dentro do acampamento meio sangue, o fato de que ele ainda estava lidando com sentimentos que ele tinha declarado sobre certa pessoa, para certa pessoa e tal. E então é uma coisa que é bem sentimentalista, é uma coisa bem pessoal do personagem, porém a forma com que ela foi narrada, foi lidada em O Sangue do Olimpo foi bem feita. Agora, nesse livro aqui, não teve isso. Não teve isso. Ele teve muito exagero, assim, sentimentalista. É uma coisa que também é bem participante na trilogia Magnus Chase, Os Deuses de Asgard, porque a trilogia ela também é bem focada nos sentimentos dos personagens, tanto que a maioria das batalhas assim, que eles estão tendo, a maioria dos conflitos são mais internos que externos, entendeu? Tem um grande equilíbrio assim, das coisas internas que os personagens estão passando e as coisas externas que está tendo com eles, entendeu? Tanto que o último livro da trilogia mesmo, a forma com que um dos vilões principais é derrotado é literalmente com o poder do amor, sabe? É aquele diálogo e tal, meus amigos, nós nos amamos, você é sozinho, você não tem ninguém e tal. E não foi colocado de uma forma meio exagerada, ou cringe, eu diria assim. E nesse livro aqui foi. Muitas vezes tinha repetições de frases, tipo, não, eu pertenço aqui, é isso que me dá força, nossa, que bacana. Aí quando eu já ia se repetindo esse tipo de coisa pela, sei lá, 15ª vez, eu fiquei, entendi. Então, ele é um livro que tem a narrativa completamente diferente dos outros livros do Riordan Verso. Ele não tem tanta ação quanto os outros livros têm, uma coisa que eu senti muita falta. Inclusive eu acho que poderia ter sido algo a ser colocado para dar esse equilíbrio a essa narrativa tão sentimental. Mais ação, mais lutas, são coisas que poderiam ter sido colocadas e daria mais um equilíbrio. Não deixaria o livro tão com essa vibe tão, assim, sentimentalismo, essa emoção toda, assim, a flor da pele, né? Porque os personagens estão muito à flor da pele, qualquer coisa desestabilizava eles. Uma coisa que também aconteceu nesse livro, que já é bem característico, na real, do Rick Riordan, é o fato de que alguns personagens que são desenvolvidos nele tem uma saída, digamos assim, do livro, né? Tipo, a última cena deles, o destino que eles têm, é uma coisa muito, assim, jogada, que acho que não poderia ser diferente, ou poderia ter sido mais trabalhada. Que o Rick Riordan, ele tem essa mania de, assim, de colocar personagens muito bons no livro dele, ou personagens que já participaram de livros antigos, e desenvolver eles, mas na hora de tirar eles de jogada, entendeu? Não é exatamente matar eles, mas às vezes até isso também. Mas assim, dá uma conclusão a eles. A conclusão não é nada satisfatória, ou é algo tipo assim, nada a ver com o personagem, entendeu? Isso é uma coisa que acontece nesse livro e é uma coisa que a gente já tá meio calejado, porque acontece em Percy Jackson e os Olimpianos, aconteceu
se não me engano, umas 2 vezes em aprovações de Apollo, meio que acontece também em As Crônicas dos Kane, então não é algo novo pra mim, mas ainda assim eu posso reclamar, porque eu achei meio que nada a ver. Não é nada tão grave quanto o que eu falei sobre a diferença enorme que tem entre a narrativa desse livro e os outros, mas ainda assim é algo que me chateia um pouquinho, nessa persistência do Rick em não dar uma conclusão mais trabalhada para os personagens dele. Eu gostei de que o Nico e o Will tiveram bastante desenvolvimento, tanto quanto casal, tanto como próprias pessoas, né, como eles mesmos. Geralmente o Will é muito associado ao Nico por eles dois serem namorados e tal, por a gente ter conhecido o Nico primeiro. Então o Will é muito conhecido apenas como o namorado do Nico, o filho de Apollo, o Golden Retriever. Mas eu gostei muito do desenvolvimento dele nesse livro. Ele realmente deu uma personalidade ao personagem, entendeu? Ele demonstrou algumas habilidades assim que eu fiquei muito surpreso. Ele, tipo assim, elevou bastante no patamar de semideuses. Eu gostei bastante disso. O Nico também teve bastante coisa interna mais desenvolvida. A Bianca foi bastante citada nesse livro. A Bianca, teve até a mãe dele que foi citada também. É uma coisa que eu gostei muito. E as habilidades dos dois em como manter o relacionamento foi algo que foi desenvolvido e eu gostei bastante. Teve toda essa dramaticidade que qualquer que eles falavam impactava muito um no outro, mas no geral, assim, eu gostei bastante do desenvolvimento deles, do trabalhar deles como casal. Gostei bastante e é uma das coisas que eu consigo citar como características positivas do livro. A humanização dos semideuses também, principalmente do Nico e do Will, mas a humanização que os semideuses em geral tiveram, uma coisa que me surpreendeu bastante de forma positiva nesse livro. Porque nesse livro é tratado assim alguns dos transtornos do Nico, né? E coisas que são claramente devido à vivência dele de semideus, os traumas que ele tem por ser filho de deuses, né? E a forma como que elas são tratadas, eu gostei bastante. Por exemplo, deixa o personagem mais humano, entendeu? Mais identificável até. E também falando sobre a construção do livro, esse foi um dos livros que eu mais fiquei tipo assim... Eu também fiquei bastante à flor da pele com ele, mas foi porque ele foi um dos primeiros livros assim que eu fiquei naquela coisa assim, meu Deus, eu fiquei realmente com medo nesse livro. Eu fiquei realmente com medo, fiquei muito surpreso com ele. Eu fiquei assim na beira da cadeira, lendo aqui as coisas, com muito medo que uma coisa fosse acontecer. Porque tem alguns livros que você lê assim, você pensa, não vai acontecer nada de muito grande, não, eles são personagens principais e tal, não vão morrer não, mas esse livro aqui eu realmente fiquei muito, também bastante, sabe, desesperado com esse livro. E é uma coisa que eu gostei bastante, porque é uma sensação que eu geralmente não tenho muito em livros, né? Personagens principais, pelo menos, porque, se eles estão narrando, então obviamente eles estão vivos. Foi uma coisa que eu fiquei bem, assim, tensa. E aí, isso acaba de forma bem surpreendente, na real. Os personagens principais, eles tiveram um fim, assim, bem satisfatório. E também eu diria que o desenvolvimento deles foi bastante coeso, foi bem sólido o desenvolvimento deles. Eu realmente acho que a escrita foi bem exagerada, mas pelo menos as coisas que os precedentes da própria escrita não exatamente estragavam os personagens nem nada. Achei eles um pouco fora da personalidade deles, um pouco assim, mas pelo menos as coisas que eram desenvolvidas eram sustentadas durante o livro, entendeu? Então, foi bastante coeso, foi bastante sólido o desenvolvimento deles e, em geral, eu apreciei bastante. Bom, essa é a resenha de hoje. Caso vocês tenham gostado, vocês podem estar me apoiando, se inscrevendo aqui no canal e me seguindo lá no Instagram e no Twitter também, porque eu vou produzir mais conteúdos assim. Eu sou produtor de conteúdo literário e falo principalmente do Rihanna Verso, principalmente de Percy Jackson, mas também de vários outros livros também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.